Preocupa a prefeitura a questão do veto? Não, a prefeitura já tinha vetado o veto da Copa. Isso. É preocupante, é evidente que é preocupante. A prefeitura e também o governo do estado, o governador depois pode falar a respeito, nós nos esforçamos e tudo que está ou estava ao nosso alcance, ou que estiver ao nosso alcance, nós fizemos e faremos para viabilizar o Morumbi, para que possa o Morumbi ser o estádio sede da abertura da Copa do Mundo. Infelizmente, se as coisas não aconteceram conforme planejado, nós temos que lamentar muito. Se estiver dispostos a fazer, pode-se falar em uma construção de uma nova arena? Olha, eu tenho a mesma opinião que o governador Goldman, a prefeitura e o estado pensam juntos, o governador vai também se manifestar, evidentemente, mas não existe a menor hipótese de nós colocarmos recursos públicos, recursos da prefeitura, numa solução que viabilize um estádio para ser a abertura para a Copa do Mundo. Em primeiro lugar, porque a prefeitura não tem esse recurso. E mesmo se tivesse, nós direcionaríamos esse recurso para outras prioridades. Não que não seja importante a Copa do Mundo, que não seja importante fazê-la no Brasil, e a cidade de São Paulo não se sentiria honrada em sediar a abertura. Nos sentiríamos e nos sentiremos. Se o São Paulo, através do Morumbi, estiver inviabilizado para ser a abertura, continuaremos torcendo, nos esforçando para eventualmente encontrar uma alternativa, mas não será jamais a prioridade do uso dos nossos recursos. Como brasileiro que mora em São Paulo, tenho certeza que eu expresso os sentimentos de todos eles, dizendo que ficaríamos muito felizes, ou ficaremos muito felizes, se pudermos fazer a abertura da Copa aqui na cidade de São Paulo, mas jamais à custa de investimento de recursos públicos num projeto que não é a prioridade para a Prefeitura de São Paulo. O senhor chegou a se encontrar com o presidente Ricardo Teixeira em algum momento para falar sobre o veto ou não? A nota da coluna painel, que eu vou inclusive respondê-la por escrito, eu tenho muito respeito e muito carinho pela Renata Lopretti, ela é correta, mas errada na data. Eu tive aproximadamente 1 ano e meio atrás na fazenda do Ricardo Teixeira, e evidentemente quando nós encontramos o Ricardo Teixeira, e tive várias vezes com ele ao longo desse ano e meio, nos visitando na prefeitura ou na sede do governo do estado, é evidente que o assunto sempre é Copa do Mundo. Mas em todos os assuntos, em todas as conversas que eu tive com o Ricardo Teixeira, sempre a pauta foi como poderíamos ajudar a viabilizar o Morumbi para que fosse a abertura. Então a nota é verdadeira, eu estive sim, e estarei outras vezes, se for convidado e julgar necessário, não tem por que não ir, mas eu não estive há alguns dias atrás, nem algumas semanas atrás, eu estive há 1 ano e meio atrás. Já teve algum tipo de reunião marcada com o presidente, com o Goldman e o senhor também, depois da Copa do Mundo? Nós temos um entendimento, o governo do estado e a prefeitura, de que trabalharíamos em conjunto o tema Copa do Mundo. Foi constituída uma comissão, essa comissão é coordenada pelo governo do estado e, portanto, eu aguardo os desdobramentos, a orientação do governador Goldman para que possamos continuar trabalhando em conjunto. E torcerei muito como paulistano, como brasileiro de São Paulo, para que seja encontrada uma forma, desde que não envolva recursos públicos, para que a gente possa fazer aqui a abertura da Copa do Mundo. Mas jamais mostrando as belezas de São Paulo para todo mundo, numa grande festa, que é um dos maiores eventos que existe no mundo, que é a abertura de um jogo, de uma Copa do Mundo. Porém, reafirmo aqui, a Prefeitura não tem a menor condição de colocar recursos públicos nesse projeto e mesmo se tivesse os recursos, não seria essa a nossa prioridade. Mas, prefeito, a nota do painel, prefeito, a nota ela vai além de um encontro. O senhor não teria no mínimo sido conivente com o de cena. Não é verdade, não é verdade. E com relação ao palestra, prefeito, a Prefeitura fez uma série de exigências urbanísticas para a reforma. Pode, de repente, ser o início de um caminho para que seja entendido como viável? O palestra pode sim ser um evento realizado da Copa do Mundo lá. Nós estamos aqui falando em relação à abertura, não é? É evidente que o palestra, aliás, a Prefeitura ajudou na viabilização desse projeto, um projeto importante para a cidade, para a região, não preenche os requisitos para a abertura, não é? Mas pode sim, seria ótimo para a cidade que fosse lá realizado alguns jogos da Copa do Mundo. Em relação à abertura, ele não preenche os requisitos. Estávamos falando da abertura. E a construção do estádio de Pirituba para ser completada? Não, Pirituba não é um estádio. Pirituba é um grande projeto, cuja área foi declarada de utilidade pública antes mesmo do Brasil ser definido como país sede para a Copa do Mundo. O Goldman ainda era o secretário de desenvolvimento e juntos, Prefeitura e Governo do Estado, através da sua secretaria, escolhemos essa área.
Essa área está prevista para ser executada e lá ser executado lá um grande projeto num contexto de convenções, feiras. Para que vocês tenham uma ideia, apenas o galpão de feiras, na sua primeira etapa, prevê uma área 3 vezes do que a ANB hoje. Um projeto que requer investimentos muito possivelmente da ordem de 5 bilhões de reais. Uma área que tem infraestrutura, o trem da CPTM passa lá dentro. O metrô, que vai chegar até a freguesia do Ó, fica a 2,5 km daquele equipamento. A rodovia dos Bandeirantes está a 50 metros. O Rodoanel está a 1,5 km. Portanto, é uma área pronta, mas não para uma Copa do Mundo. Esse não é o objetivo do projeto. Lá haverá uma arena multiuso e muito possivelmente com capacidade para aproximadamente 45 mil pessoas. É evidente, e lá no futuro, se o investidor, se alguém que tiver vencido a concessão, quiser transformá-lo e tiver tempo hábil, que eu não acredito, mas se tiver tempo hábil para transformá-lo por sua vontade numa opção para que lá seja realizada os jogos de abertura da Copa do Mundo, a cidade de São Paulo vai aplaudir.